Nesse vídeo, a primeira força que iremos tratar é a força gravitacional. Essa força é fundamental na natureza e ela atua entre massas, ou seja, na força gravitacional podemos dizer que massa atrai massa. Por exemplo, considerando um sistema com a Terra e a Lua estando separados por uma distância r, a Terra estará atraindo a Lua com uma força F, e pela terceira lei de Newton deve haver uma reação que é a atração que a Lua exerce sobre a Terra. Então, essas forças terão a mesma magnitude e terão sentidos opostos. A força gravitacional pode ser calculada pela lei de gravitação universal. Então, ela seria G, a constante gravitacional, vezes m1 m2 dividido por r ao quadrado, sendo r a distância entre as massas m1 e m2. Uma manifestação da força gravitacional é a força-peso. Então, quando uma massa cai no solo, ela o faz devido à atração gravitacional que a força exerce sobre ela. Dessa forma, pela lei da gravitação universal com a segunda lei de Newton, podemos calcular a aceleração de queda livre de uma maçã. Então, fica a força G, massa da Terra vezes a massa da maçã, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. A altura da árvore é desprezível em relação ao raio da Terra. Então, nós podemos utilizar no denominador apenas o raio do planeta. Fazendo essa conta, podemos cancelar a massa da maçã e chegaremos a uma aceleração constante de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nota-se que esse valor é independente do objeto que está caindo, e é por isso que todos os objetos da superfície da Terra têm a mesma aceleração de queda livre. É importante pontuar que força-peso e força gravitacional não são sinônimos. Quando nos referimos a força-peso, estamos nos referindo a uma força de origem gravitacional, que atua sobre um objeto que está próximo da superfície de um dado planeta, de modo que a massa desse objeto seja muito menor que a massa do planeta, e que a distância que este objeto está do centro do planeta seja desprezível em relação ao seu raio. A força-peso também possui algumas características. Por exemplo, ela sempre atua sobre um corpo, independente dele estar em queda livre ou não. Então, todos nós estamos sendo atraídos pela força-peso, mesmo que não estejamos caindo. Além disso, a força-peso aponta para o centro da Terra ou planeta em questão, e pela segunda lei de Newton, nós podemos calcular o módulo da força-peso por massa vezes a aceleração da gravidade. Outra força que é bastante comum em problemas de mecânica é a força normal. Ela é uma força de contato, diferente da força-peso e da força gravitacional, que atuam à distância. Então, a força normal sempre vai existir quando o objeto estiver em contato com uma superfície, sendo causada por deformações microscópicas que a superfície sofre por estar próxima do objeto. A força normal sempre será perpendicular à superfície. Então, se o objeto está sobre uma superfície horizontal, a força normal será vertical e para cima. Além disso, podemos dizer que o módulo da força normal não é constante, ou seja, não existe uma equação que nos permita calcular o módulo da força normal em qualquer situação, como no caso da força-peso. E a terceira força que vamos considerar nesse vídeo é a força de tração, que é uma força que aparece quando temos um cabo esticado. Então, a orientação da tração é sempre paralela ao cabo, e o vetor estará orientado na mesma direção em que o cabo está. É importante lembrar que sempre iremos considerar cabos sem massa e inextensíveis, e com isso temos que a tração ao longo do cabo é constante, ou seja, se eu sei o valor da tração em um ponto do cabo, eu sei a tração em qualquer outro ponto. Outra força importante é a força de atrito, que é uma força de contato entre corpos que se atritam. Ainda que tenhamos superfícies aparentemente lisas, na verdade ela é composta por rugosidades, que causam atrito, como podemos ver na imagem. E como é a orientação da força de atrito? O sentido é contrário ao movimento, podendo ser para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás. Portanto, se a força é para frente, a força de atrito será para trás. Já a direção será a mesma do movimento, podendo ser horizontal ou vertical. Portanto, se o movimento é na horizontal, a força de atrito também será na horizontal. E por fim, a intensidade será encontrada por meio da fórmula da força de atrito. Antes de enunciar essa fórmula, falaremos dos fatores que influenciam a força de atrito. Existem dois fatores, e seriam a força normal e o coeficiente de atrito. A força normal é proporcional à força de atrito, sendo que ao aumentarmos a força normal, a força de atrito também aumentará. O coeficiente de atrito é uma propriedade das superfícies que representa a capacidade de oposição ao movimento, variando de acordo com o material dos corpos que estão atritando. Materiais mais polidos, como gelo e aço, possuem um coeficiente de atrito menor, gerando uma força de atrito menor. Portanto, o movimento ocorre com menos esforço. Além disso, a força de atrito pode ser classificada de duas maneiras, estática ou cinética. A força de atrito estática atua sobre o corpo que está em repouso, ou na iminência do movimento, como quando estamos parados sobre o solo ou quase nos movimentando. Já a força de atrito cinético, também chamada de dinâmico, atua sobre o corpo que está se movimentando.
Por exemplo, quando um carro se locomove em uma pista ou profissionais de patinação se deslocam no gelo. E por fim temos a força elástica, que é a reação de uma mola a outra força aplicada sobre ela para deformá-la. Consequentemente, após a força parar de ser aplicada, ela retorna ao seu comprimento original. A força elástica está relacionada com a lei de Hooke, que é a razão entre a força elástica aplicada sobre um corpo e a deformação sofrida devido à sua aplicação. A fórmula da força elástica equivale ao produto entre a constante elástica e a deformação sofrida pelo corpo em metros. Por se tratar de uma força de resistência, ou seja, uma força conservativa, possuirá sinal negativo, já que é contrário ao movimento.